E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso novo quadro aqui no canal Conversa de Elevador sobre o meu processo de demissão, o quadro Fui Demitida e daí? Então eu te convido para pegar o seu café, sentar na sua poltrona preferida e manter esse diálogo comigo para muitas reflexões sobre a nossa carreira. E aí, conversador e conversadora de elevador, já pegaram a sua xícara de café para a gente tomar esse cafezinho e refletir sobre fui demitida e daí? Como eu contei no último episódio, dando um pouquinho mais de conteúdo aí para vocês sobre a minha demissão, nos últimos 2 anos que eu estava na empresa em que eu trabalhava, eu não estava satisfeita. Eu tinha passado por um processo muito longo de coaching para me preparar para assumir uma gerência. Eu era uma supervisora, para vocês entenderem, mas que respondia diretamente a um diretor. E eu não tinha gerência. E eu tinha muitos colaboradores, eu tinha assumido vários projetos e que me dava responsabilidade, se você fosse pensar no tamanho do meu budget, do tamanho da minha área, me dava todos os atributos, né, para o meu cargo ser de gerência. E além disso, eu tinha ticado todas as habilidades necessárias para assumir uma gerência. Só que esse processo não deu certo. E aí eu não vou contar isso nesse episódio, deixo para próximo para contar o que aconteceu aí. Mas essa não promoção me causou muitos questionamentos. Porque eu me via como uma pessoa que tinha abdicado das minhas grandes paixões para me transformar numa profissional que atendia os requisitos daquela empresa e eu não tinha recebido aquilo que tinha sido combinado comigo. Essa era a minha percepção. Então, eu era uma pessoa da área de marketing, uma jornalista de formação, que sempre gostei de criatividade, de inovação, de atendimento ao cliente, de organizar materiais de venda, convenção de venda. Esse sempre foi, assim, o lado da minha profissão que sempre me atraiu. E isso era uma energia, uma possibilidade que eu sempre tinha encontrado naquela empresa. Mas nos últimos anos da minha atuação lá, eu me transformei numa pessoa que estava o tempo todo só lidando com o Excel, com números, com resultados. Então, a minha área, ela virou uma área de buscar cada vez mais resultados financeiros para a empresa. Então, o meu dia a dia se transformou em KPIs, em cobrança das filiais. A gente tinha um processo que se chamava Drambit, que era fazer reuniões com as filiais todas as semanas para cobrar resultado de venda, resultado de execução de atividade para poder rentabilizar. E toda a outra parte mais criativa, né, da minha área, ela tinha se acabado. Então, eu estava muito insatisfeita. Quando a demissão aconteceu, eu falei, oba, né? Agora eu vou poder ter liberdade e atuar naquilo que eu me preparei de verdade em toda a minha carreira. Mas você sabe que foi muito interessante? Porque quando passou aqueles meses de euforia, né, de você se olhar e ver que você tinha uma certa liberdade, eu comecei a ter uma sensação de que eu não tinha mais uma profissão. Por que eu não tinha mais uma profissão? Eu era uma pessoa profissional de marketing e de gestão de vendas, né? Mas os cargos que eu tinha sido contratada, eles não falavam muito com o mercado. Então eu era gestora de portfólio. Me explica o que isso significa para o mercado. Eu era gestora de carteira IE. Me explica. O que é isso no mercado? E o meu cargo, ele não conversava com o marketing das grandes corporações. Então, aquilo que eu fazia na empresa em que eu atuava não tinha nada a ver com marketing nas outras multinacionais de outros segmentos.
E aí eu me vi me questionando qual que era a minha profissão. Que eu de fato sabia fazer. Então, para vocês terem uma ideia, na minha área, a gente nunca atuou com marketing digital. Lá naquela multinacional, né, uma empresa que vende serviços, marketing digital era proibido, a gente não podia atuar nisso. O nosso marketing era um marketing mais estratégico, de precificação, de controle da imagem, do brand da empresa no país, né? Entender se os discursos de venda estavam coesos com os discursos do grupo. Esse era o marketing que eu estava mais acostumada a gerenciar. E quando eu fui para o mercado, isso não tinha match com as vagas que eu encontrava para o meu nível profissional, né? Então isso me causou assim muito desconforto. Eu tinha muito síndrome da impostora mesmo, para buscar uma nova empresa para atuar na minha área. Então eu me sentia muito impostora porque vinham nomes e funções e atividades que eu não sabia por onde começar. E por outro lado, eu tinha muita dificuldade de conseguir uma recolocação numa empresa em que o marketing era mais generalista, de médio porte, porque eu tinha um salário de multinacional. Então, aos 45 anos, eu senti o etarismo bater a minha porta, porque 45 anos eu tinha muito questionamento. Mas você não vai querer entrar como uma analista sênior, você não vai querer um cargo de assistente de marketing, né? E eu estava querendo voltar para o mercado. E ao mesmo tempo, quando eu ia para as grandes corporações, em que o meu cargo, salário estavam mais coerentes com o que a empresa podia me oferecer, eu não tinha as habilidades necessárias para poder atuar naquela grande empresa. Então, o ano de 2019, quando eu me vi tentando uma recolocação no mercado, foi muito duro, porque eu não conseguia me enxergar como uma pessoa sem aquele sobrenome, uma profissional sem aquele sobrenome que eu carreguei por mais de 20 anos no meu crachá. Então eu não era mais a Kátia Marim Treviso da empresa. E aí quando me pediam para me falar, mas qual que é a sua profissão? Eu não conseguia me achar. Eu não conseguia nem falar o que eu era, porque eu não me considerava mais uma profissional de marketing, uma gestora de marketing. E ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer. Foi por isso que no primeiro ano eu tentei voltar para a assessoria de imprensa. Eu contei isso no episódio anterior, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma corrida lá. Eu tentei voltar para a assessoria de imprensa e não deu certo, não foi por aí. Mas aí eu queria pegar esse ponto muito fundamental do processo de luto. A partir do momento que eu comecei a enxergar que tinha muitas questões de emoção e de sentimento envolvido na demissão, eu fazia terapia, né? Eu faço terapia, foi acendendo alguns flags na minha cabeça de procurar mais ajuda. E eu fui estudar luto da perda física de uma pessoa, né, de morte mesmo, luto de finalização de relacionamentos, lutos de demissão. Então, eu estudei muito, fiz cursos em universidades, eu fui atrás desse assunto, principalmente na pandemia, em que a gente ficou muito enlutado com as histórias que vinham acontecendo aí. E o primeiro ponto que a gente sente quando a gente perde o emprego, a gente perde um relacionamento, mesmo que a gente queira terminar um relacionamento, a gente vai sofrer, pode ser rápido, pode ser um pouco mais longo, né? Cada um é cada um, cada história é cada história, mas a gente vai sofrer com uma dificuldade de identificação com a gente mesmo. Eu já explico porque esse é a alma desse episódio. Quando nós estamos num relacionamento, e a gente pode até pensar num relacionamento amoroso, ou um relacionamento de amizade, ou um relacionamento profissional, a gente não é a gente. Kátia mais empresa. É Kátia mais seus colaboradores. É Kátia mais o seu chefe. Eu sou eu mais isso que me transforma numa terceira pessoa.
E eu passo a me identificar muito mais com essa terceira pessoa nesse ambiente ou nesses ambientes do que a pessoa Kátia sozinha. Quando tem uma ruptura desse relacionamento, eu já não consigo me identificar com aquela Kátia do passado, em que eu era sozinha, sem aquela soma, mas eu também já não sou mais essa terceira formatação, que é a Kátia mais a empresa, mais quem eu era. Eu não sou mais isso. E eu não consigo retomar aquela pessoa que eu fui no passado. Mesmo em relações mais curtas, tá, gente? Isso acontece. Mas em relações mais longas, como foi o meu caso, é mais difícil ainda eu resgatar quem eu era aquela pessoa aos 20 e poucos anos que comecei a trabalhar naquela empresa, né? Então, como que eu vou conseguir resgatar a essência daquela pessoa que ficou lá atrás? Não dá. A gente precisa se redescobrir como uma pessoa, como resultado de toda aquela jornada, mas agora de volta para a individualidade. E esse foi o grande choque do primeiro momento, quando eu fui demitida, e daí? Então, a partir do momento que eu não tinha mais um crachá, né, eu já não era mais a Kátia do crachá, eu era a Kátia individual. Mas a Kátia individual não era mais a Kátia de 20 e poucos anos. Opa, quem eu me transformei? E a partir desse ponto é que a gente pode se perder muito no caminho, porque a gente fica com uma busca muito insistente, constante, de resgatar características em que nós éramos naquela empresa. E a gente não consegue não se enxergar sem aquelas características. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tento movimentos diferentes, de mais independência, de mais autonomia, eu não me enxergo, eu não me reconheço, eu me estranho. Então, a gente fica nesse vai e volta, sem conseguir dar o próximo passo. E aí, para a gente já ir finalizando, né, essa conversa, dessa falta de identificação com a gente mesmo, muitas pessoas acreditam que a partir do momento que eu começar um novo relacionamento, então, se foi o término de uma relação, colocar uma pessoa no lugar, né, se foi o término de uma amizade, encontrar um novo grupo, se foi o término de uma empresa, ir lá e já me recolocar, essa dificuldade de identificação vai ser resolvida. Isso é o engano, porque a gente não vai conseguir fazer quem eu era sem essa relação, agora com uma nova relação e só somar. Não, porque essa pessoa aqui do passado, essa situação, essa empresa, não existe mais. E eu não sou mais aquela antiga, eu sou o resultado daquela jornada. Então eu preciso me reconhecer novamente, entender o que sobrou daquela jornada, o que eu me transformei naquela jornada, o que eu aprendi. E quando eu falo aprendi, não é habilidades técnicas, não é as habilidades racionais, e sim dos afetos, aquilo de emoção, de experiências que eu guardei para mim e que me transformaram nessa nova pessoa. A partir desse momento é que eu consigo construir uma nova relação com essa nova empresa, com esse novo parceiro, com essa nova amizade, com esse novo círculo. Quando eu fui estudar essa parte do luto, eu encontrei muitas histórias de pessoas que migraram e mesmo querendo muito essa experiência, quando elas chegam no novo país, elas têm um luto. Elas vivem o luto, mesmo estando muito felizes. Então não significa que o luto só vai acontecer se eu estiver em tristeza, em sofrimento. Mas o luto acontece por uma necessidade de eu me identificar como uma nova pessoa depois de uma experiência antiga. E isso que aconteceu comigo. E aí, para a gente falar mais sobre isso e como eu consegui resolver todo esse processo, eu te convido para acompanhar aqui no canal Conversa de Elevador mais episódios sobre Fui Demitida e daí. Não quer esperar os próximos episódios? Corre lá no LinkedIn que tem muito material com essa hashtag e você pode ler mais sobre essas experiências e esses aprendizados. Até mais, fiquem bem e até o próximo episódio. E um cafezinho para a gente finalizar aqui.